noite festiva, noite onde podemos celebrar Cristo Jesus e também nos alegrar, nos regozijar com cada um desses irmãos que publicamente professaram a sua fé em Cristo Jesus. Quem aqui recebeu esse folheto ao adentrar aqui em nossa celebração? Todos, correto? Esse folheto vai dizer-lhe salvação. Jesus pagou tudo. Ele pagou o preço dos seus pecados, erros, dores, medos, vergonhas, mágoas, ira. E ali a gente vê um valor. Dívida paga, tetelestai, o preço foi pago, não há mais condenação. A dívida foi paga, R$0 a pagar. Bem, nós cremos nisso. Agora vamos falar bem a real. Ao sair daqui, ao ir para casa, ao deitar a sua cabeça ali na cama, quantas foram as vezes que você não se encontrou nessa condição? E aqui não tem nada a ver com o que Jesus fez, porque o que Ele fez é perfeito, Ele pagou o preço, mas tem a ver com você se sentir livre, você realmente entender que não tem mais dívida. Quantos de nós, ao irmos para casa, muitas das vezes, nos deparamos com este preço? E o preço não tem nada a ver com Jesus. A parte dele foi perfeita, mas tem a ver com a minha mente, com a sua mente, com a forma como nós desenvolvemos a prática do Evangelho no dia a dia. Bem, fato é que muitos de nós, vez aqui e vez ali, acabamos não dormindo, perdemos noites de sono, não temos paz no coração, porque carregamos coisas, carregamos problemas, carregamos preocupações, carregamos ansiedades, carregamos medos, carregamos uma história de tudo aquilo que ficou no passado que já foi cravado na cruz. Mas aqui dentro, muitas das vezes, a gente ainda está incomodado. Aqui dentro, a gente ainda, muitas das vezes, se sente culpado por uma palavra mal colocada, culpado por alguns erros que trouxe problemas à família, culpados por tantas e tantas circunstâncias. Bem, fato é que Paulo, ele já nos desafia a olhar justamente para isso e olhar para dentro de nós, olhar para essas preocupações que são latentes ao ser humano. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, e nós estaremos encerrando essa série de estudos, cujo tema é Alegrai-vos. E no capítulo 4, em especial, o que chama atenção é a alegria em meio às preocupações. A alegria que Paulo traz à tona em meio às preocupações. Preocupações essas que caem entre nós. Elas afetam a nossa vida, elas afetam o nosso humor, elas afetam o nosso modo de pensar, elas afetam os nossos sentimentos. Quantos de nós já tivemos pensamentos indevidos ocupando a nossa mente e daqui a pouco praticamos ou desenvolvemos a vida de uma forma que não agrada ao Senhor, porque os pensamentos estavam ruins? Filipenses, a carta aos Filipenses, escrita por Paulo, ela vai dizer justamente isso. E eu quero lhe convidar a olhar ali, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 9. A palavra de Deus vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todo. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, rogamos a Ti que Tu possas essa noite, mais uma vez, ministrar aos nossos corações
por intermédio dessa perícope. Que possamos, ó Deus, meditar nessa porção da palavra e extrairmos algumas verdades bíblicas para os nossos corações na noite de hoje. É o que eu rogo e peço, orando e clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, esses dias eu compartilhei com os irmãos que apenas 8% do que nós pensamos é real, é verídico, aconteceu ou virá a ocorrer, acontecer. Os outros 92% que passa pela nossa mente, estudos já comprovaram isso, eles estão ali simplesmente para nos roubar a alegria, nos roubar a paz, tirar o nosso ânimo. Bem, Paulo ele está aqui chamando a atenção daquela igreja nova, chamando a atenção daqueles irmãos novos na fé, o seguinte: olha, cuidado com o que vocês andam pensando. Cuidado aonde vocês têm depositado a mente de vocês. Cuidado para não andarem ansiosos. Antes de tudo, alegrem-se unicamente naquele que é suficiente, Cristo Jesus. O que chama a atenção de tudo isso é que Paulo ele estava preso. A gente já viu isso. E nas outras 3 ministrações nós vimos que Paulo estava preso. Ele estava em prisão domiciliar, longe dos seus amigos, longe a 1000 quilômetros da igreja de Filipos, mas estava lá dizendo: alegrem-se. Em meio às adversidades, ele estava gritando: alegrem-se, porque somente através de Cristo Jesus nós vamos conseguir desenvolver esta alegria, independente do que nos rodeia. Independente dos dias serem bons ou independente dos dias serem maus. Nós só conseguiremos combater aqueles pensamentos destrutivos se a nossa mente estiver firmada em Cristo Jesus. Caso contrário, isso aqui é um campo minado do mal, que a gente vai ficar pensando bobagem o dia inteiro, achando culpados por os problemas, querendo responsabilizar pessoas porque a nossa mente vai ficar maquinando. Bem, Paulo está justamente chamando a atenção deles para não se deterem a tais sentimentos, não se deterem a tais emoções. Antes de tudo, eles precisam se alegrar unicamente naquele que é capaz de nos dar a alegria plena, Cristo Jesus. Bem, versículo 4 e 5 diz isso, e aí, versículos 6 e 7 chama muito a atenção, que diz o seguinte: o primeiro tópico dessa noite é que eu e você precisamos orar corretamente. E o versículo 6 e 7 ele vai dizer: não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andai ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que nós precisamos orar corretamente. O texto, o versículo começa ali: não andai ansiosos. A ansiedade, ela é a razão pela qual mais de 50% das pessoas adentram no hospital. Essa pesquisa foi realizada pela Organização Mundial de Saúde e revela que 50% ou mais das pessoas que adentram em um ambiente hospitalar, elas entram ali com crise de ansiedade. E o que chama atenção acerca da ansiedade é que ela não escolhe a quem. Ela vai da criança ao adulto. Ela vai da pessoa ter poucas condições a muitas condições. Ela vai da pessoa ser bem-sucedida ou mal-sucedida. Simplesmente ela não escolhe porta. Aonde ela vê uma oportunidade, ali ela faz morada. E que oportunidade ela vê? A mente. A forma como eu e vocês pensamos vai dizer muito acerca disso. Então, o que precisa ficar claro para nós? Nós precisamos cuidar aquilo que pensamos. As causas da ansiedade, normalmente elas têm 3 origens comuns. E a primeira delas é que olhamos para os problemas mais do que para Deus. O mundo está à nossa volta em ruínas. E nós não conseguimos olhar para o Senhor. Nós só olhamos para os problemas. É como se Paulo, lá dentro daquela cela, daquela prisão domiciliar, ele não conseguisse olhar para os seus irmãos em Filipos. Ele só olharia o seu recinto. Eu estou preso. Olha só quanta coisa eu fiz para o Senhor. Olha onde que eu estou. Não posso sair daqui. É como se ele ficasse ali só murmurando, reclamando.
Bem, a gente esquece de olhar para Deus e olhamos somente para problemas. Também olhamos mais para relacionamentos quebrados ou temos preocupações exageradas com o futuro e outras coisas. O apóstolo Paulo aqui ele está chamando a atenção que se eu e você quisermos experimentar a verdadeira alegria, a alegria é essa que vem da salvação, a alegria é essa que vem de Cristo Jesus, nós devemos render a nossa mente a Cristo. Se nós quisermos vencer as preocupações e ter uma mente realmente equilibrada, nós precisamos ter a mente de Cristo. Caso contrário, a gente vai viver frustrado. A primeira palavra que ele fala aqui para chamar a atenção ali é oração. E oração significa justamente a gente fazer conhecido as nossas necessidades, medos, angústias a Deus. A gente levar até Ele. Mas aqui não é também só pedir. A oração, ela envolve 3 palavrinhas: adoração, devoção e culto. Adoração, devoção e culto. Todas as vezes que nós oramos, nós deveríamos adorar, nós deveríamos ter um coração contrito, devoto, mas também cultuar e engrandecer a Cristo Jesus. Nós deveríamos exaltá-lo, glorificá-lo e tudo mais. É na adoração genuína que nós reconhecemos que por minhas forças eu não consigo resolver aquele problema. Por minhas forças eu não consigo lutar com aquelas pressões. Mas eu vou descansar em Cristo Jesus. Nós adoramos quando deixamos as preocupações justamente na mão daquele que é poderoso para trabalhar. Ali nós adoramos. A segunda palavra que chama atenção no versículo 6 é súplicas. E aqui súplica, ela não é uma declaração normal de necessidade, não é, ai Senhor, eu preciso de trocar de carro. Não é isso. Suplicar aqui, ela traz essa ideia de sinceridade, de intensidade. Senhor, a minha família está mal, está doente, eu preciso do Senhor. Senhor, que o Senhor possa restaurar o meu casamento, que o Senhor possa retirar o meu filho dessa vida. É clamar, é se colocar diante do Senhor em humilhação, realmente abrir o coração a Ele, confiando que Ele vai responder se a vontade dEle assim aprouver. Se a vontade dEle assim for o caso. Bem, em muitos dos casos, durante as súplicas, Ele não nos responde positivamente, mas Ele faz uma outra coisa. Ele muda o nosso coração. Em muitos dos casos, a gente não tem o retorno do nosso clamor, mas nós temos um coração transformado, porque Ele nos ensina muitas das vezes a passar por aqueles dias de uma outra forma. Foi o caso de Paulo. Paulo, ele não simplesmente removeu ele da noite para o dia, ele passou um tempo longo ali, mas Deus deu a ele tranquilidade, equilíbrio, para passar por aqueles dias maus. E por fim, dentro desse primeiro tópico, uma outra coisa que chama a atenção é que nós devemos dar graças a Deus em todos os momentos. Nós devemos exaltá-lo, engrandecê-lo, agradecer ao Deus pela nossa salvação, agradecer a Deus pelo presente merecido, agradecer a Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Nós devemos dar graças, regozijar, se alegrar na presença dEle em todos os momentos. Quando nós fizermos isso, não tenha dúvidas que independente dos problemas que estiverem batendo à nossa porta, Deus ou vai nos livrar, ou vai nos dar um coração tranquilo para passar pelo problema. No caso de Paulo, ele deu um coração tranquilo para enfrentar os dias maus. Ele poderia estar em desespero, mas ele teve um coração de bonança. E diante disso, ficam umas indagações para você. O que tem lhe tirado a paz? O que tem lhe roubado o seu sono? O que tem lhe deixado deprimido? Sabe aquele anseio? Não vou na igreja hoje, não estou animado. Todos nós passamos por isso. Não tenha dúvidas, todos, o pastor não é diferente, todos nós passamos por isso. Senhor, hoje não, só quero ficar em casa. Mas daí vem o Espírito Santo e diz, olha, vai que eu vou ter algo para você. Vai porque eu quero falar com você por meio de um sorriso, de um abraço, por meio da palavra, por meio de um louvor. Simplesmente Ele faz algo. Bem, tais campos terrenos são propícios para
a ansiedade, o medo se instalar na nossa mente, e aí é ladeira abaixo. Basta a gente dar brecha e Satanás se apropria disso, de tudo. Bem, é por isso que Paulo aqui lhe aconselha a levar tudo a Deus. Tudo. Simplesmente tudo. Então, coloque todas as vossas anseios, medos, lutas, angústias, todas as vossas vitórias, tudo diante do Senhor. Independente de qual seja a resposta às suas preces, levar as nossas preocupações a Deus faz com que realmente a gente compreenda que Ele está no controle da vida. Ele vai acalmar o nosso coração inquieto. Foi exatamente isso que Ele fez com o apóstolo Paulo. Segunda forma que a gente aprende aqui é que nós temos que pensar corretamente. Nós temos que pensar corretamente. Versículo 8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Sabe por que ele diz isso? Porque pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos incorretos geram emoções incorretas. Basta você ficar pensando em alguma coisa que não existe, aqueles 92% que eu falei que é fictício na introdução, e você já perdeu a alegria de se movimentar antes mesmo de sair de casa. Isso é triste, mas é realidade. Não tem como concentrar os nossos pensamentos nas coisas erradas e viver uma vida abundante que Cristo promete. Você só vai desenvolver essa vida abundante, lá de João 10:10, se você realmente tiver os pensamentos alinhados com o do Salvador. Caso contrário, você vai viver sempre se subjulgando. O preço já foi pago, mas a sua mente ainda cobra uma dívida. Está entendendo? Paulo sabia exatamente disso. E é por isso que ele fala que nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. John MacArthur, em um dos seus livros, ele fala o seguinte: a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A estabilidade espiritual é consequência de como a pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto de seus pensamentos. A forma como você vai desenvolver a sua fé cristã está atrelada à forma como você pensa. Bem, a gente viu isso na pandemia. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas entraram em neura, crise nervosa, porque pelo simples fato de pensar: ai, se eu pegar, ou ai, se o meu filho, a minha mãe pegar, o que vai ser de mim, o que vai ser de nós? Nós não vamos suportar. E quando pegaram, não suportaram em muitos dos casos, porque a mente já estava derrotada. A mente já estava derrotada. Mas quantas pessoas tiveram sabedoria, tiveram entendimento? Olha, independente do que aconteça, eu descanso no Senhor. Independente do que aconteça, Ele é a minha torre forte. Quantas pessoas, mesmo no meio da adversidade, enfrentaram a pandemia com bons pensamentos? Tantos outros sofreram porque emocionalmente estavam esgotados, mas outros passaram por ali melhor, porque emocionalmente venceram seus pensamentos. Emoções erradas geram ações erradas. Ele chama atenção aqui para alguns princípios, e o primeiro dele ali, ele vai dizer tudo que é verdadeiro, ou seja, vamos pensar nos 8%. Sabe aquela 92% de mentira que Satanás joga a seta querendo roubar a nossa paz? Não pensa nisso. Paulo estava dizendo isso. Pense no que é verdadeiro. Pense no que é respeitável, ou seja, naquilo que tem alto padrão. E aqui entre nós, pensar em algo respeitável está atrelado diretamente com quem nós andamos. Porque às vezes as pessoas à nossa volta vão nos conduzir a só pensar coisa ruim. Pensa em tudo que é justo. E aí, cá entre nós já fomos justificados por Cristo. Então nós não podemos dar brecha na nossa mente para pensar coisas que não glorifiquem a Deus. Toda vez que a gente vai pensar alguma coisa, a gente tem que pensar: peraí, isso agrada a Deus? Não. Então
não vou pensar nisso mais. Tudo que é puro, ou seja, tudo que é santo, pense em coisas santas e você vai estar se aproximando de Jesus. Pensa na velha vida e daqui a pouco você vai, poxa, a igreja lá, isso, já não sou mais tão feliz como eu era. Vai dizer que muitos não esfriam o primeiro amor porque começam a pensar naquilo que não é puro. Tudo que é amável, ou seja, pensamentos que alegrem ao Senhor, pensamentos que alegrem as pessoas à sua volta, tudo que é de boa fama, ou seja, que são elogiáveis diante do Senhor, tem cheiro bom. Então tudo aquilo que não agrada o Senhor, vamos tirar. Pensar também, ali, 7, vai dizer, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras palavras, nenhum cristão pode se dar ao luxo de pensar coisas que rebaixem a Cristo. Nenhum cristão pode se dar ao luxo de pensar coisas que prejudicam os outros. Nenhum cristão pode se dar ao luxo de ficar pensando e remoendo coisas que, se compartilhado, vai ferir pessoas. Se isso está na nossa mente, peraí, Espírito Santo, tira. Isso não provém do Senhor. O Espírito Santo, eu não quero essas coisas na minha vida. Nós precisamos fazer isso, e Paulo está realmente chamando a atenção daquela igreja em Filipos a isso. Olha, pensai naquilo que é bom. Se há algo de ruim, tira. Pare de pensar isso, porque esses pensamentos incorretos, eles vão roubar, eles vão sufocar a sua alegria, até o ponto de daqui a pouco você não ter mais alegria da salvação. E é assim que acontece. Basta a gente ficar pensando bobagem, e daqui a pouco a gente não tem mais alegria em nada. Não tem mais alegria em estar com a família, não tem mais alegria em estar no trabalho, não tem mais alegria em estar na igreja, não tem mais alegria com nada. Por quê? Só encheu a mente de coisa ruim. Então, tome cuidado. Paulo chama a atenção aqui, tome cuidado com vossas mentes. E por fim, Paulo chama a atenção a uma terceira coisa. Versículo 9. Versículo 9, ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Ele simplesmente sai da teoria e vai para a prática. Olha, eu já os instruí. Agora eu quero que vocês realmente saibam como viver. Tudo o que vocês aprenderam, ponham em prática. Ele usa aqui 3 ações, 3 verbos, 3 imperativos para que nós realmente sejamos praticantes. O que chama atenção aqui é que não basta a gente ter fatos na cabeça. É preciso realmente a gente viver a verdade, e essa verdade está inculcada em nosso coração. De nada adianta eu conhecer a Bíblia inteira, se chegou na prática, se chegou na hora da obediência, se chegou na hora de viver e espalhar o suave perfume de Cristo, eu não vivo. Paulo, ele chama atenção, então, tudo aquilo que vocês aprenderam, ponhai em prática. A semelhança de Paulo, eu e vocês precisamos aprender a palavra, receber a palavra, ouvir a palavra, mas também colocá-la em prática. E cá entre nós, não é só Paulo que chama a atenção para isso. Várias passagens na palavra de Deus chamam a atenção para isso. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Está entendendo? De nada adianta vir no culto, ouvir uma palavra, se sair lá fora, o coração continuar o mesmo. Temos que colocar em prática aquilo que nós recebemos. À medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai crescendo na fé, à medida que a gente vai ouvindo de Cristo, a gente vai praticando. Está entendendo? Concluo dizendo o seguinte: orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente são condições vitais para nós vivermos uma vida segura nas mãos de Jesus. Basta você pensar errado, basta você viver errado, basta você orar errado, achar que Deus é uma moeda de troca, que eu orei, eu depositei num gasofilácio e Deus resolve os meus problemas. Evangelho Tabajara não existe. Isso ficou lá no Cacete Planeta. Os mais antigos vão entender, os mais novos estão pensando: o que é isso? Evangelho Tabajara não existe. Não é assim, eu orei, eu depositei meu dízimo e deu, acabou. Não, os problemas existem. Na vida real existem, e a gente precisa aprender a lidar com eles. E o que me chama a atenção aqui
é que Cristo, ele nos ensina como enfrentar esses problemas. Cristo foi aquele que orou corretamente. A gente não vê nas suas orações algo que não agrade o Pai. Cristo foi aquele que pensou corretamente. A gente não vê nos seus pensamentos algo ruim. Mas também Cristo foi aquele que viveu corretamente. Ele deu o exemplo a ser seguido. Se eu e vocês queremos viver uma vida próspera e abundante nos braços de Jesus, nós realmente precisamos seguir o exemplo dele. E veja só, não estou dizendo o exemplo do Vinícius, porque o Vinícius é falho, o Vinícius é pecador, mas é o exemplo de Cristo Jesus. Nós precisamos seguir Cristo Jesus. Nós precisamos descansar na vida de Jesus, descansar na obra que ele fez na cruz. Bem, somente por causa dessa obra, somente porque ele nos ensinou, é que nós podemos chegar diante dele, diante do seu trono de graça e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais esses pecados, esses medos, essas ansiedades. Isso tem me roubado a alegria da salvação. Eu não aguento mais. Me ajuda a realmente abandonar isso, a tirar isso da minha vida e tudo mais. Se você está aqui hoje à noite e não conhece Jesus, eu quero lhe dizer, olha, como a gente viu aqui, ele é poderoso o suficiente para pagar, já pagou, né, na cruz, todos os pecados. Basta você depositar sua fé, você crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você se arrepender dos seus pecados. Faça isso essa noite. Mas se você já é salvo, mas vez aqui, vez ali se sente subjugado, porque mesmo sabendo teoricamente que o preço foi pago, mas você se sente subjugado porque a sua mente não tem lhe ajudado, eu quero lhe dizer, não saia daqui carregando coisas que já foram cravadas na cruz. Não faça isso com você. Não faça isso. Que você possa realmente sair daqui diferente, sem carregar o peso do medo, da culpa, da ansiedade, porque o preço já foi depositado ali na cruz. Bem, que ações nós podemos realizar trazendo essas lições, extrair a carta de Paulo aos Filipenses para as nossas vidas? 3 sugestões eu quero deixar para você. Vai passar ali. A cada dia pela manhã, entregue a sua mente a Cristo. A cada dia pela manhã, entregue a sua mente a Cristo. Antes de fazer qualquer coisa, converse com Jesus. Abra seu coração. Diga: Senhor, eu estou com essa inquietação. Eu não quero chegar lá no trabalho com isso. Eu não quero voltar para casa com isso. Eu não quero enfrentar mais uma noite com isso. Coloque tudo isso diante do Senhor. Coloque os seus medos, suas lutas, suas inquietações, seus dilemas, suas ansiedades. Coloque diante dele. Ao acordar, faça isso antes de fazer qualquer coisa. Sabe aquele momento que você acorda, pega o celular e já fica olhando? Vamos ver o que aconteceu no mundo. Esquece. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Tenho certeza que isso já vai trabalhar no seu coração para o nível de ansiedade diminuir. Segundo, permita que o Espírito Santo renove a sua mente através da palavra. A palavra de Deus tem poder para nos trazer alegria. À medida que você for estudando, que você for meditando na palavra de Deus, eu creio veementemente que a sua alegria vai sendo renovada. Nós temos incentivado você a fazer uso da palavra de Deus, a meditar nela. Nós temos feito isso há algum tempo. Infelizmente, há igrejas que proíbem pessoas de usar a palavra. Somente o pastor, segundo ele, pastor, pode usar. Mas isso não é bíblico. Eu e você já temos acesso. Então use a palavra de Deus para que, por meio dela, ela renove o seu coração. Mas também, durante o dia, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Pastor Luiz Carlos tem uma máxima e é onde ele diz: a mente mente. A mente mente. É só você pensar nos 92%. A mente mente. Então, cuide para você não dar espaço a Satanás para ele roubar a sua alegria. Quem sabe você não desenvolve a alegria da salvação, que é o tema geral dessa carta, porque você tem dado espaço a Satanás.
Você tem dado espaço para ele inculcar na sua mente mentiras, ele inculcar na sua mente histórias que não são verídicas, ele inculcar na sua mente coisas que nunca vão acontecer. E daqui a pouco você já não tem mais alegria. Não tem mais alegria da salvação, não tem mais alegria de estar na casa do Senhor, não tem mais alegria de estar na presença dos irmãos, não tem mais alegria de voltar para casa, porque os problemas continuam lá muitas das vezes. Tome cuidado com o que você pensa. Quando a sua mente estiver ocupada com os pensamentos de Cristo, você vai ver a sua alegria ser restaurada. Você vai ver a sua alegria em meio ao caos. Hoje eu concluo essa série de estudos dizendo para você o seguinte: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Muitas pessoas têm procurado a paz no mundo, mas não têm encontrado. Por quê? Estão procurando a paz num relacionamento amoroso, estão procurando a paz, a alegria em posses, bens, estão procurando a paz, o renovo em coisas, mas da noite para o dia tudo isso sucumbe. Que a sua alegria possa ser plena unicamente naquele que um dia te chamou, naquele que um dia derramou seu sangue na cruz, para que você pudesse ser restabelecido, reconectado, religado com Deus Pai. Que você possa depositar a sua alegria unicamente em Cristo Jesus e nada mais. Se não fosse assim, Paulo estaria aos plantos culpando: por que me abandonaste, Senhor? Mas não, lá preso, enjaulado, ele diz: alegrem-se. Novamente lhes digo, alegrem-se no Senhor. Que o Senhor possa ser o primeiro da sua vida todos os dias. Amém?